Bom dia a todos e todas que nos assistem. Sintam-se todos acolhidos à 12ª edição do Simpel, o Seminário Integrado de Pesquisas em Linguística, que se propõe a discussão de pesquisas em linguística e suas interseções. O evento foi criado por estudantes do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, cuja primeira edição ocorreu em 2007, e desde então tem contado com a participação de pesquisadores da UFSC e de várias universidades do país. Cada novo ano, os pós-graduandos do PPGL, cientes da importância do diálogo, abraçam essa ideia e organizam um evento. É importante destacar a contribuição e o apoio em todas as edições do Simpel dos professores do programa e de outros programas da pós-graduação da UFSC e de outras instituições de ensino superior também, consolidadas no Brasil e até do exterior, que além de fortalecer os laços com seus pares, promovem o diálogo, a pesquisa como forma de produção de conhecimento e a universidade pública e gratuita como um espaço democrático possível de tudo isso. Em 2020, considerando o cenário atual, em que as nossas relações de afeto e trabalho estão todas remotas, a comissão organizadora do 12º Simpel decidiu manter o evento, ainda que de forma virtual, conforme o momento exige. Hoje, nosso último dia de evento, conta com 2 mesas redondas de temática importantíssima. Agora pela manhã, os professores Mário Perini, Eduardo Kennedy e Sandra Quarezemin falarão sobre as possíveis contribuições da linguística e do método científico na educação básica. Pela tarde, teremos uma mesa redonda que dialoga com o Dia da Consciência Negra e fala sobre os direitos linguísticos e negritudes. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Passamos agora à leitura dos currículos dos professores que aqui nos honram, nos prestigiam e nos incentivam com sua presença. O professor Eduardo Kennedy possui doutorado e mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante seu doutoramento, realizou estágio na Universidade de Lisboa. É licenciado em Letras pela Universidade Federal Fluminense. Foi professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Federal da Paraíba. Também atuou como docente na educação básica, tanto no ensino fundamental, nas Secretarias Municipal de Educação de Duque de Caxias e de Niterói, quanto no ensino médio, na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Desde 2009, é professor de Linguística na Universidade Federal Fluminense, atuando na graduação em Letras presencial e à distância, esta última vinculada à Universidade Aberta do Brasil. É membro do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Fluminense. Orienta pesquisas de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, bem como supervisiona estágios de pós-doutoramento. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Teórica e Experimental, o GPEX, por ele fundado em 2009. Atua como pesquisador nas áreas de psicolinguística experimental e da sintaxe gerativa das línguas naturais. Seus interesses de pesquisa atualmente são a psicolinguística translacional para a educação, o processamento cognitivo da linguagem e a arquitetura do conhecimento linguístico em línguas naturais. Também nos honra com sua presença o professor Mário Perini, que possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado pela University of Texas. Atualmente, é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, tendo sido professor na UFMG, na PUC Minas, na Unicamp e nas universidades de Illinois e Mississippi. Atua na sub-área de Teoria e Análise Linguística, com concentração no português brasileiro falado, sintaxe, ensino de português e estudos de léxico. Trabalha no momento com valências verbais e classificação de palavras. Por último, nos contempla com sua presença a professora Sandra Quarezemin, que é professora associada do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC. Atua na área de Teoria e Análise Linguística, especificamente na sintaxe gerativa. É bolsista de Produtividade em Pesquisa CNPq2, mestre e doutor em Linguística da UFSC. Fez 1 ano de doutorado sanduíche na Università degli Studi di Siena, Itália, como bolsista CNPq, e 1 ano de pós-doutorado na Università Ca' Foscari
de Venezia, Itália, bolsista CAPES. Foi visiting professor no Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati da Univ, pesquisadora do Núcleo de Estudos Gramaticais da UFSC, líder do grupo de pesquisa do CNPq Teoria da Gramática e o Português Brasileiro, coordena o projeto Romanha Nova junto com os professores Francisco Ordonhes e André Saab, na Associação de Linguística e Filologia da América Latina, a AUFAL. É membro do grupo de trabalho da teoria de gramática da ANPOL. Tem interesse de pesquisa na periferia esquerda da sentença, foco e tópico, sentenças clivadas e pseudoclivadas, na cartografia das posições do sujeito pré-verbal e no ensino de gramática nas escolas. Com esses três grandes nomes da linguística, eu deixo vocês com a mesa redonda de hoje. Com a palavra está o professor Eduardo Kennedy. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Ok. Bom, eu agradeço, Vitor, a apresentação, a gentil apresentação. Saúdo aos colegas dessa mesa, a nossa intérprete, o professor Mário Perini. Fico muito feliz de poder compartilhar uma mesa com o professor Mário Perini. Eu iniciei a minha graduação em letras em meados dos anos 90, quando o professor Mário Perini já era, já há algum tempo, um eminente linguista brasileiro. Ele foi o segundo linguista brasileiro a me impressionar. O primeiro, acho que impressionou ele próprio, que foi o Matoso Câmara. Então, fico feliz de poder compartilhar esse momento com o Mário. Pena não ser presencial, porque eu poderia levar alguns livros para ele autografar. E também fico feliz de poder compartilhar a mesa com a minha colega Sandra Corezemin, com quem eu tive um contato recentemente aí na UFSC, no minicurso que eu ministrei aí. É bom ter contato com ela, ainda também que virtualmente. Parabenizo e agradeço a todos os alunos que organizam esse seminário tão interessante, o SIMPEL, Seminário Integrado de Linguística, na Federal de Santa Catarina, e em especial a minha presença aqui, agradeço pela possibilidade da minha presença. Eu fico feliz de estar falando nesse dia, especificamente, dia 20 de novembro, como o Vitor indicou, na parte da tarde haverá uma mesa específica sobre o Dia da Consciência Negra, e nós vamos falar nesta mesa sobre eventuais contribuições da linguística para a educação básica. Então, nesse sentido, nós estamos preocupados com a qualidade da educação básica, com o impacto na democratização do ensino de qualidade no Brasil, o que se relaciona com as questões raciais que o dia de hoje nos faz celebrar. O Brasil tem uma longa história de um passado escravagista, e isso, é claro, deixa cicatrizes até o presente na nossa história, e uma das formas de nos redimirmos, tentarmos nos redimir desse passado é investir na educação pública de qualidade, que afeta, entre todos os pobres do Brasil, principalmente aqueles mais afetados pela nossa desigualdade. A comunidade negra, da qual eu faço parte, e que tem tido cada vez mais acesso, mas ainda muito distante no ensino superior. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre um aspecto da minha pesquisa atual, que é uma pesquisa sobre impactos cognitivos no processamento psicolinguístico do período composto. Então, eu pretendo apresentar para vocês agora um pedaço dessa pesquisa, fazendo uma rápida caracterização dos efeitos da literacia sobre a cognição humana e descrever como esses efeitos impactam no processamento da leitura, e especificamente da leitura do período composto. Embora eu não vá tratar especificamente da leitura, vou tratar da produção textual, vocês verão no final como eu consigo relacionar uma coisa com a outra. Como o Vitor me apresentou, eu sou membro do GPEX, professor da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, a UF, e membro da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Aqui embaixo tem o meu site, gpex.org/eduardo, onde vocês podem baixar esse slide que eu
vou apresentar aqui. Todos os que nos assistem podem baixar lá, e também lá vocês podem ter acesso às referências biográficas que eu vou fazer aqui durante a minha apresentação. O roteiro da minha apresentação é o seguinte: farei uma rápida contextualização da noção de literacia, uma definição do que é esse conceito de literacia, e depois apresentar como a literacia afeta profundamente a cognição humana e como essa ação da literacia sobre a cognição tem a ver com algo específico do processamento de frases, da compreensão de frases, falando particularmente da articulação de orações em períodos, no período composto, com dados do português brasileiro. E durante todo o tempo, mas especialmente no final, eu falarei um pouco sobre a repercussão da relação entre a literacia, a cognição e a articulação de sentenças com aspectos do ensino de língua na educação básica, conforme a proposta dessa mesa. Vamos começar então. A noção de literacia que eu assumo foi apresentada não de uma maneira explícita, mas de uma maneira espalhada pela Unesco no ano de 2001, quando a Unesco caracterizou o que seria um indivíduo plenamente letrado nas sociedades letradas contemporâneas. Esse indivíduo possui a habilidade de processar de maneira automática e fluente o texto escrito, nos diversos gêneros produtivos da escrita numa determinada sociedade, uma sociedade letrada especificamente. Portanto, tem a ver com a capacidade de processamento cognitivo de maneira automática e fluente do texto escrito, de modo a permitir a cognição a funcionar com as computações de nível superior, tomada de decisão, interpretação de coerência, enfim, tomada de ação no mundo a partir da interpretação automática do texto lido, da decodificação e da interpretação do conteúdo proposicional do texto. E, nesse sentido, a literacia não se confunde com a alfabetização, porque a alfabetização é apenas o processo inicial da literacia, o momento em que a automatização e a fluência se dá especificamente no nível da decodificação, e ainda não no nível da representação proposicional dos conteúdos dos textos. Então, a alfabetização é apenas o processo inicial da literacia. O sujeito alfabetizado não é um sujeito ainda letrado, porque o sujeito letrado é aquele que atingiu a literacia. A literacia, inclusive, tem um ponto específico em que ela é atingida, ela é concluída quando o sujeito, então, é capaz de processar automaticamente o texto escrito. E a literacia não se confunde também com o termo letramento, que é um termo consolidado no Brasil como uma certa excentricidade, porque fora do Brasil, mesmo em Portugal, o termo que é utilizado para caracterizar a literacia é justamente literacia, do inglês, literacy, mas também em Portugal, no espanhol, no francês, o termo para caracterizar a automaticidade da leitura do texto escrito é literacia. E aqui nós costumamos usar mais a palavra letramento, que se tornou, na linguística especificamente, bastante produtiva desde 1986, com o texto Linguagem e Escola, da Magda Soares, quando ela usou o termo querendo significar a literacia. Mas o termo letramento envolve muito mais do que só a literacia. O letramento envolve a prática social de diversos tipos de atividades numa sociedade letrada. Não necessariamente práticas sociais que envolvam processamento da língua escrita. São práticas de diversos tipos, inclusive política, de modo que a literacia se restringe à questão do processamento do texto escrito, enquanto o letramento envolve muito, muito mais. Inclusive, essa separação da literacia especificamente para o escrito e do letramento para tudo demais, inclusive o escrito, é importante porque numa apresentação que fiz recentemente, numa live, fui indagado justamente disso, de como que eu poderia considerar que um poeta iletrado, por exemplo, poeta analfabeto, que faz poesias oralmente, de maneira intuitiva, como é que ele poderia ser considerado iletrado, né, se ele tem lá o letramento competente na modalidade de língua que ele usa especificamente. Justamente porque, nesse caso particular, se aplicaria o conceito de letramento, mas não o de literacia.
Então, a literacia é um termo que eu venho procurando utilizar ultimamente para não incorrer mais uma vez nessa confusão entre letramento global, geral, inclusive de pessoas analfabetas, e a literacia que diz respeito exclusivamente ao processamento do texto escrito. No que é que a literacia impacta a cognição humana? E impactando na cognição humana, no que ela tem a ver com o que nós queremos conversar hoje, sobre o ensino de português na escola e como é que a linguística pode auxiliar nisso. Um livro muito interessante, que eu sugiro fortemente, aconselho fortemente para todos vocês que nos veem, o Stanislas Dehaene, no livro Os Neurônios da Leitura, foi publicado no Brasil em 2012 pela editora Penso, de Porto Alegre. Inclusive o livro traduzido pela professora emérita da UFSC, a Leonor Scalia Cabral. O professor Dehaene nos demonstra como o processo inicial da literacia, a alfabetização, impacta profundamente na organização cerebral, na estrutura física do cérebro humano. Porque a cognição humana e o hardware, a máquina que processa essa cognição, o nosso cérebro, precisa se reorganizar, se reestruturar para conseguir dar conta do processamento da escrita e da leitura. Porque, é claro, é bom eu tornar mais óbvio o que é óbvio, o cérebro humano não evoluiu para a escrita e para a leitura. Evoluiu para a linguagem oral, mas para a escrita e a leitura, uma invenção cultural muito recente, obviamente o cérebro não evoluiu para isso. O cérebro precisa ser treinado para aprender a processar esse tipo de informação. E ao fazer isso, ele precisa reciclar neurônios devotados para o processamento visual, para produzir processamento visual e linguístico. E ao fazer isso, o cérebro tende a aprender a ignorar um aspecto fundamental da visão que ele adquiriu ao longo da evolução humana, que é a simetria. A visão humana concebe objetos como um objeto coerente e permanente, invariante, independente de particularidades na sua localização espacial. Isso aqui, por exemplo, é uma representação de uma cadeira, isso aqui é uma representação de uma mesa, e essa representação de cadeira de mesa continuará a mesma, mesmo se eu virasse aqui a mesa de cabeça para baixo, ou tendo a mesa orientada para a esquerda, para a direita, ou mesmo de cabeça para baixo. O cérebro humano evoluiu para interpretar que esse é o mesmo objeto independente da sua disposição espacial. Ele é simétrico em qualquer que seja a nossa percepção dele. Enquanto no processamento visual para a leitura, é justamente o contrário que o nosso cérebro precisa aprender a fazer. A considerar qualquer diferença na colocação espacial como relevante para a identificação de diferentes objetos. Se esse objeto com essa característica visual é o mesmo que esse daqui não é o mesmo que esse. Eles são diferentes para o processamento da leitura. E a mesma coisa se eles estivessem invertidos, né, de baixo para cima. Eles também devem ser considerados não como o mesmo objeto, ignorando essas posições diferentes no espaço, mas justamente como objetos diferentes. E aprender a fazer isso, fazer o cérebro aprender a processar isso, altera profundamente a sua estrutura, de modo que é possível localizar, por exemplo, numa máquina de ressonância magnética, um cérebro de um indivíduo que olha para caracteres e reconhece ali letras, o cérebro de um indivíduo alfabetizado, do cérebro de um indivíduo que não é alfabetizado, que não recruta esse conjunto de neurônios para executar essa tarefa, mas para fazer outras tarefas, caracterizando dois cérebros fisicamente distintos. E isso, interessantemente, como recentemente pesquisaram a Regina Kolinsky e a Tainá Fernandes, num texto de 2014, e mais recentemente o professor Marcos Maia, da UFRJ, no texto de 2009, essa reciclagem neuronal que passa a haver assimetria nos objetos visuais do mundo, tem como efeito colateral alterar a própria visão, alterar o próprio processamento visual de um indivíduo quando alfabetizado. O indivíduo, depois de passar pelo processo da alfabetização, tende a observar o mundo por padrões de escaneamento visual diferentes daqueles empregados por quem não é alfabetizado. Aqui, por exemplo, nós temos uma pesquisadora da UFRJ, que participou justamente desse trabalho com o Marcos Maia, a professora Juliana Novo,
E o que nós vemos aqui do meu lado direito é o padrão de escaneamento de um indivíduo iletrado. Isso aqui foi uma pesquisa experimental feita numa aldeia Carajá. E o indivíduo adulto, que não foi submetido à alfabetização, tende a escanear um rosto humano, por exemplo, observando apenas um dos seus lados, assumindo justamente a simetria natural para a qual o processamento da visão evoluiu. Enquanto aqui nós temos o escaneamento visual típico de um indivíduo letrado, que busca justamente a simetria, então tende a olhar para os diferentes lados e retirar da informação visual mais informação do que o indivíduo não letrado faz, com o impacto, inclusive, do tipo específico de alfabetização que o indivíduo recebeu. Na nossa cultura, as pessoas tendem, então, a examinar o mundo visual, independente de linguística ou não, da esquerda para a direita e de cima para baixo, por causa da nossa orientação na alfabetização. Em outras culturas, isso pode acontecer da direita para a esquerda, de baixo para cima, conforme for o processo específico da língua na qual a pessoa se alfabetizou. Mas, como eu disse, a alfabetização é apenas o início do processo de literacia, o que vai fazer com que a continuidade desse processo tenha outros impactos, não só especificamente sobre o cérebro, como acabamos de ver, alterando a estrutura física do cérebro, mas também alterando aquilo que o cérebro faz, a cognição. Especificamente na memória voltada para a linguagem, a diferença do desempenho cognitivo de um indivíduo em processo de literacia ou letrado, em comparação com o indivíduo que não se submeteu a esse processo, a diferença da memória desses dois indivíduos é brutal, é muito grande. A memória linguística de um indivíduo letrado pode ser 20 vezes superior à da memória linguística de um indivíduo não letrado. Essa estimativa é feita a partir de paradigmas de pesquisa experimental que usam tarefas como, por exemplo, a repetição, simplesmente o eco de uma repetição de uma palavra. Você diz para a pessoa a palavra casa, a pessoa repete casa, fala a palavra janela, e a pessoa repete a palavra janela. Em tarefas muito simples como essas, um indivíduo que foi escolarizado e teve sucesso na escolarização, um indivíduo letrado, consegue repetir com muito mais acerto a palavra que ouviu. E isso se torna mais dramático quando a palavra que se pede para o indivíduo repetir é uma palavra inventada, que tem, portanto, apenas substância fonológica, mas não constitui um signo linguístico. Então, se você pede para a pessoa repetir a palavra cataba, bataca, e a pessoa ouve essa sequência sonora e repete, ela consegue fazer isso de uma maneira muito mais fluente se ela passou pelo processo de literacia ou não. Isso provavelmente reflete a mudança do processamento linguístico auditivo, da própria língua auditiva natural, quando o indivíduo se letra, quando o indivíduo se submete ao processo da literacia. Como o Moraes e Kolinsky indicam nesse texto muito interessante de 2009, a própria percepção do material linguístico é alterada quando o indivíduo consegue imaginar a sua representação escrita. A percepção da linguagem numa língua natural específica como uma representação visual altera a nossa possibilidade de processar esse material, mesmo quando o input é auditivo. E, nesse sentido, pessoas letradas conseguem ter um desempenho fonológico superior, de maneira muito significativa, aos indivíduos que não se submeteram a esse processo, o que demonstra um impacto muito grande do processo de literacia na memória. Não sei se outros aspectos da memória, mas na memória cognitiva, com certeza. Também o léxico talvez seja o aspecto mais evidente do impacto da literacia nos indivíduos. Nesse estudo de Leroux e Lerin, em 2013, com indivíduos da França, mas que provavelmente se aplicam também ao que acontece com indivíduos bem letrados no Brasil, o léxico mental de uma criança durante o ensino fundamental dobra a cada ano, do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental. De modo que, ao 9º ano do ensino fundamental, o indivíduo terá adquirido, ao longo do processo de literacia, pelo menos 20 mil itens lexicais. Considerando que o indivíduo chega nessa etapa inicial da literacia com cerca de 10 a 15 mil itens lexicais,
Isso nos vai dar um indivíduo que entra no ensino médio com 35 mil itens lexicais, por oposição a um indivíduo que não submeteu a esse processo, que terá entre 10 e 15 mil. O indivíduo no ensino superior, que conclui o ensino superior, pode dominar de 50 a 60 mil itens lexicais, justamente pela quantidade de leitura que ele executa nesse nível de formação. Quase 2 vezes, pelo menos, mais de 2 vezes do que o indivíduo que não se submete a esse processo. Além disso, o processo de literacia, como indicaram com Lix Monteiro Platin em 2014, altera também a riqueza e a precisão de conceitos, aumentando em muita quantidade a capacidade de exemplares taxonômicos de um indivíduo não letrado para um indivíduo letrado. Se você pedir, pode fazer uma experiência como essa, pedir a um indivíduo que não submeteu ao processo de literacia para ele te dar uma categoria taxonômica qualquer, por exemplo, diga, me dá um tipo de animal que você conhece que vive na água. Um indivíduo que não submeteu à literacia provavelmente conseguirá dizer 1 ou 2 elementos, mas um indivíduo que submeteu à literacia poderá nomear categorias que ele nunca viu, mas que aprendeu a categorizar pela leitura. Poderá dizer alguma coisa como cavalo marinho, arraia, tartaruga, tubarão, golfinho, baleia, etc, etc. Sem considerar, é claro, que a gente estivesse falando com um indivíduo analfabeto, mas que vivesse num contexto em que essas entidades existissem lá de maneira natural, mesmo sem o processo da literacia. Mas não é só na fonologia e no léxico, também a morfossintaxe é bastante alterada pelo processo de letramento. Nesse estudo que é considerado clássico, Scholz-Willis indica que pessoas iletradas tipicamente constroem frases, estruturas sintáticas com articulações eminentemente paratáticas, que apresentam conteúdos proposicionais dispostos de maneira linear e sequencial, enquanto a representação sintática dos indivíduos letrados costuma ser não linear e subordinada, e encaixada, com períodos que apresentam maior quantidade de subordinação e menos quantidade de coordenação. Isso tem um impacto, é claro, não só na estruturação sintática, mas na compreensão da estruturação sintática do período. No mesmo estudo, Scholz-Willis nos mostra um experimento muito interessante em que indivíduos norte-americanos analfabetos ouvem uma frase e depois têm de apresentar a interpretação que eles tiveram dessa frase. E a interpretação respectiva envolve justamente a linearidade, típica da oralidade iletrada, e a hierarquização típica da construção, mesmo que oral, dos sujeitos letrados. Então o analfabeto ouvia uma frase do tipo: se João fala para Bill ir embora, quem vai embora? E aí ele tinha que responder: quem vai embora? E nesse caso, 100% das respostas do experimento de Scholz-Willis indicavam a interpretação correta: Bill vai embora. Mas isso poderia significar alguma coisa falsa. Não necessariamente a pessoa está interpretando a estrutura sintática. Ela pode estar simplesmente dando uma interpretação local para o indivíduo que está representado mais proximamente da proposição ir embora. Então, os autores variaram a estrutura para ver se, conforme essa referência fosse não local, a interpretação poderia ser prejudicada. E aí, numa frase que também é local, mas altera a proposição, a estrutura da sentença, se eu tenho: se João promete a Bill ir embora, quem vai embora? Nesse caso, 50% das pessoas respondiam ainda a resposta ao referente local, Bill, mas como o verbo prometer alterava essa estrutura, a informação era não interpretada. O caso ficava mais dramático quando a estrutura se complexificava. E uma frase como: se uma garota desenhando uma foto de um rapaz vai embora, quem vai embora? E aí 75% das respostas ainda mantinham a interpretação local para a referência, indicando um forte impacto na compreensão do input oral por indivíduos não letrados, que tinham a tendência de permanecer com a interpretação local. Isso nos indica uma caracterização muito importante para o falante letrado nas sociedades letradas, nas comunidades letradas modernas, porque esses falantes precisam desenvolver habilidades linguísticas específicas para o processamento do texto escrito. O processo de literacia cria na cognição dos indivíduos letrados uma habilidade de processamento de gêneros de textos específicos que não emerge naturalmente a partir
do processamento linguístico dos gêneros orais espontâneos pré-literacia. E o que eu entendo especificamente como cultura letrada moderna? É claro, a presença da língua escrita, a presença pervasiva e o treinamento precoce nessa língua escrita. Crianças, mesmo antes do início da alfabetização, se envolvem nas práticas de escrita e começam seu processo de literacia precocemente. E isso altera, é claro, vários aspectos da sua cognição. Começando, é claro, com a reestruturação neuronal para a leitura, mas também com os aspectos cognitivos superiores, como a atenção, percepção, a memória de trabalho, a manutenção do foco, o controle inibitório para evitar a distração e tudo aquilo que envolve a capacidade de entrar no texto e ler esse texto. Além da metacognição linguística, que é pensar sobre a própria linguagem, pensar sobre o pensamento linguístico, que cria, como nós vimos, a ampliação dos aspectos taxonômicos, por exemplo, e, é claro, planejar a própria fala quando nós escrevemos ou produzimos, alguma coisa que não ocorre nos gêneros orais pré-literacia. A comunidade que enseja esse tipo de produto interno, essa língua aí desses indivíduos, demanda do lado de fora, na língua E, comportamentos socioculturais específicos para essa habilidade cognitiva. Centenas de gêneros textuais, alguns autores que estudam gêneros textuais chegam a falar em milhares, com inúmeras tecnologias de linguagem como nós temos hoje. Não só a fala, essa tecnologia arcaica de falar e ouvir, e não só escrever e ler, essa tecnologia um pouco mais moderna, mas ainda arcaica, mas escrever e ler e falar e ouvir de dezenas, centenas de maneiras. Livros, jornais, textos, mensagem de voz, mensagem escrita, telejornal, filme com legenda, sem legenda, filme com duplo áudio, tradução online, corretor automático, música, enfim, milhares e milhares de coisas, que envolvem justamente situação de multilinguismo, mesmo numa única língua materna, com diversos gêneros que podem equivaler ao funcionalmente diferentes línguas, o que coopta para a linguagem diversos tipos de recursos cognitivos necessários para o processamento dessa cognição. Numa sociedade letrada, portanto, nós temos sobre o indivíduo que precisa ser letrado, se submeter à literacia, isso impõe a ele essa múltipla capacidade de processamento linguístico, para dar conta justamente dessa quantidade de tecnologias linguísticas que envolvem processamento linguístico em muitos gêneros, decorrentes do processamento da informação linguística criada pela literacia. O Grosjean tem um modelo de bilinguismo que fala do princípio da complementariedade, em que nós temos línguas que se distribuem diferentes para diferentes funções comunicativas, mas se nós pensarmos numa língua específica em seus diversos gêneros, nós podemos pensar que cada gênero demanda um tipo particular de processamento linguístico. Nesse grande mosaico em que cada gênero específico demanda um tipo particular de processamento. E aí nós vamos falar, é claro, do processamento do texto escrito, falando particularmente da articulação entre orações, como eu quero destacar agora. A teoria linguística tem destacado que a articulação em sentenças numa língua qualquer, e no português não é diferente, a articulação ocorre por 3 expedientes de vinculação entre orações. A paratasse, que acontece quando uma oração é simplesmente justaposta a outra de maneira linear, e a relação entre elas é semântico-pragmática, ou muitas vezes apenas pragmática. Aqui está um exemplo. Fui visitar meu pai, mas ele não estava em casa, em que o conteúdo das 2 orações é simplesmente justaposto, né? Uma oração é justaposta a outra, como a NGB chama de oração coordenada, não é? Mas nós temos também a articulação por hipotasse, em que ocorre uma relação um pouco mais sintaticamente relacionada entre as orações, e a relação entre elas não é de natureza puramente pragmática, mas passa a ser de natureza semântico-pragmática, como ocorre tipicamente com as orações adverbiais. Fui visitar meu pai, embora não seja adequado na pandemia. Outros tipos de orações, por exemplo, as relativas explicativas, que são as relativas hipotáticas ou paratáticas, também caracterizam a hipotasse. Mas vamos ficar especificamente com as adverbiais no exemplo, porque delas resulta um fenômeno psicolinguístico muito interessante, que é a possibilidade de mobilidade linear de uma oração com relação à outra.
A oração hipotática, se comparada com a sua oração matriz, possui grande mobilidade de posicionamento linear. Embora não seja adequado na pandemia, pode ocorrer antes da sua matriz, ou pode ocorrer mesmo dentro da sua matriz, conforme seja o expediente textual específico. E isso tem um correlato importante para o processamento linguístico, que é a criação de estruturas de longa distância. Você pode ter um conteúdo proposicional numa oração hipotática, que deve ser, então, representado psicolinguisticamente antes mesmo do conteúdo proposicional de referência na matriz. Uma circunstância adverbial é criada e o indivíduo deve representar mentalmente essa proposição antes da referência específica do conteúdo matriz. Então, a representação é à distância das proposições, o que demanda capacidade de processamento cognitivo específico para isso. E, por último, temos o encaixamento, em que uma oração é atachada, é arrochada no constituinte da oração matriz. É o que acontece com as orações substantivas, as orações que são argumentos, e também com as orações adjetivas, as orações adjunto de nome, né? Então, aqui, as pesquisas que cientistas conduzem hoje desabonam a cloroquina para o tratamento da Covid. Isso aqui, então, é uma oração atachada, enroscada no sintagma nominal, que é o sujeito da oração matriz. Então, com esses três tipos de articulação em mente, nós vamos ver que o texto típico do gênero escrito nos tipos de textos praticados na escola e tão celebrados no Enem, nos concursos públicos, no PISA, etc., esses textos têm uma característica de articulação oracional bem específica, com a proeminência do encaixamento e da hipotáxia. E, sobretudo, daquela hipotáxia que causa descontinuidade, o que vai nos dar estruturas sintáticas complexas, frases extensas, frases longas, justamente porque possuem inversões, inserções e relações de longa distância, caracterizando articulações não locais. Conectivos explícitos, sobretudo nas adverbiais, uma grande demanda para memória de trabalho, justamente pelas relações não locais, e, como nós já sabemos, um léxico amplo, uma quantidade de itens lexicais muito grande. Enquanto na fala pré-letramento, na fala que não submeteu ainda ao processo de literacia, sobretudo nos gêneros de interação oral face a face, ocorre eminentemente parataxe, com a estruturação local, numa sucessão linear de informações, com a ordem canônica típica da língua, sujeito, verbo, objeto, ou então tópico e comentário. Há uma exiguidade de conectivos, mesmo os coordenados, deixando a interpretação respectiva da articulação entre orações para a pragmática. E isso impacta muito menos na memória de trabalho, com a natural exiguidade lexical também, da qual falamos no começo dessa apresentação. Então, nós temos dois tipos particulares de articulação que separam aí dois domínios da língua muito distintos. A articulação eminentemente local e paratática da oralidade de interação face a face familiar e a articulação não local com estruturas de dependência de longa distância típicas dos textos dissertativos argumentativos. Como é que os nossos estudantes brasileiros se saem nessa migração da estrutura oral eminentemente paratática, pré-letramento, pré-literacia, para estrutura típica de textos dissertativos argumentativos com todas aquelas estruturas encaixadas e hipotáticas que comentamos? Podemos fazer uma rápida visão disso se pegarmos uma redação ilustrativa do Enem. O Enem solicita que o seu candidato, o seu participante, produza uma redação de até 30 linhas, justamente com as características do texto dissertativo argumentativo que se preza tanto na escola. Essa aqui é uma redação típica do Enem. Típica porque ela é muito simples, ainda muito rudimentar do ponto de vista da produção linguística, com uma articulação oracional tipicamente paratática. Nós temos aqui, logo no começo dessa redação, um exemplo de período simples e logo depois um exemplo de paratasse. Depois nós vamos encontrar poucas articulações hipotáticas. Aqui tem uma, aqui tem duas. Só um encaixamento, e mesmo assim um encaixamento sintático muito simples, como dinheiro para ajudar, não é? Com uma forma nominal para o verbo ajudar. E uma grande restrição dos conectivos que fazem a hipotáxise. Por exemplo, aqui
no espaço de algumas palavras, esse candidato usou o mesmo conectivo já que para estruturar essa estrutura hipotática. De uma maneira geral, nós não precisamos entrar no detalhe, ler a redação, até para não consumir mais tempo, mas vocês veem que ela é uma redação muito simples, ainda muito rudimentar, porque apresenta apenas 6 frases, e essas 6 frases se organizam por 2 estruturas paratáticas, apenas uma de encaixamento, e 4 orações hipotáticas, que foram superfaturadas por causa daquelas outras 2 ali que estão correlacionadas, como nós vimos. Mas o que é mais importante, todas as estruturas de dependência oracional nessa oração são locais, não há relação de longa distância. Essa não é uma redação ruim do Enem, ela é uma redação justamente mediana, que alcançou entre os 1.000 pontos do Enem 550 pontos. Nesse ano de 2017, a nota média das redações era justamente 558. Nós temos ali, então, uma redação bem em cima da média. E vocês, se notarem aqui, 35% das orações, das redações desse ano tinham essa característica que acabamos de ver. Enquanto a grande maioria das redações apresentava desempenho inferior ao que nós acabamos de ver. 22% com notas entre 400 e 500, 10% com notas entre 300 e 400 e 2% entre 0 e 300. O que vai nos dar 70% das redações do Enem desse ano, foram quase 6 milhões de redações, quase 70% dessas 6 milhões de redações, né, receberam notas inferiores ao que nós acabamos de ver. O que significa que provavelmente elas têm uma articulação oracional ainda mais paratática, né, e pouco estruturada em termos de não lineares, como a que acabamos de ver. As redações que atingiram nota 900 ou nota 1.000 são apenas 1% do total, e esse daqui é um exemplar desse 1%. Uma redação que atingiu nota dos 920, que, como nós não vamos ver aqui, mas vocês podem confiar na minha análise, tem 17 frases, muito mais, 9 encaixamentos, 14 estruturas de hipotáxi, nenhuma paratáxi e 2 frases de período simples. E mais importante de tudo, 32% de estruturações não locais. O que já nos dá aí uma grande visão de como é que esse 1% se apropria daquelas capacidades psicolinguísticas do processamento linguístico que nós acabamos de localizar. E 70%, pelo menos, da redação dos participantes do Enem parecem não se apropriar. Para explorar isso de uma maneira mais controlada, uma aluna minha, a Moira Souza, essa que está aqui com os filhos dela, na foto, desenvolveu uma dissertação de mestrado do ano passado, justamente analisando a articulação de orações no período com alunos que se formam no ensino médio, para verificar, de uma maneira sistemática, se essa possibilidade de interpretação com essa relação exemplo do Enem que eu peguei agora, se ela se confirmava. A Moira analisou estudantes da seguinte estrutura: 14 voluntários no pré-vestibular social do Rio de Janeiro, uma cidade aqui de São Gonçalo, 8 mulheres e 6 homens, de 17 a 32 anos, com uma discussão numa aula específica sobre o tema A Mulher e o Espaço Público, leram textos, discutiram esse tema, e na aula seguinte tiveram 2 horas para produzir uma redação de até 30 linhas com as características do Enem. A redação desses alunos foi comparada com uma redação de controle produzida por um aluno de doutorado aqui da Letras. E os resultados foram justamente na direção do que nós vimos no Enem. Os alunos apresentaram textos com muita paratáxi, 43% de paratáxi, 27% de encaixamento e 30% de hipotáxi. Enquanto a nossa redação controle apresentou muito menos paratáxi, 20% de paratáxi, 27% de hipotáxi e 53% de encaixamento. Mas mais do que isso, os nossos alunos usaram apenas 5% de estruturas não locais, enquanto a estrutura de controle apresentava 39% de relações de longa distância, o que demonstra justamente uma confirmação daquela tendência apresentada pelo Enem. As conclusões do estudo da Moira indicam que, para a produção, mesmo depois de muitos anos na escola, pelo menos 12, os alunos apresentam forte tendência de articular orações por meio de
relações meramente hipotáticas, locais, confirmando o que possivelmente aconteceu com 70% daqueles 6 milhões de estudantes no ano de 2017. O que nos levanta a questão de como é que será o aspecto da compreensão. Será que esses indivíduos que não conseguem produzir estruturas que se organizam de maneira não linear compreendem textos ou falas orais que não são lineares, que apresentam essa estruturação hipotática e encaixada? Será que nós vivemos uma situação de diglossia no português brasileiro, em que um gênero específico é o único que o indivíduo domina, o que impossibilita a sua navegação pelos outros tipos de gênero, porque ele não dispõe dos recursos psicolinguísticos que esses gêneros demandam? E aí nós chegamos à parte final, com a qual concluo, no que isso impacta o ensino de língua. Se nós levarmos em consideração essa diferença psicolinguística da oralidade pré-letramento e dos textos dissertativos argumentativos do final do processo de literacia, nós precisamos estar conscientes dessa diferença, do que os diferentes gêneros psicolinguísticos, os diferentes gêneros textuais demandam do nosso leitor, do nosso ouvinte. Nada que signifique estar formando professores psicolinguistas, mas de trazer esse problema para a sala de aula para que ele possa ser explorado. E explorado no sentido de treinar os indivíduos a ouvir e ler textos com essas articulações locais que demandam processamento de memória de trabalho diferente. Praticar textos orais e escritos com essas estruturas, como, por exemplo, reescrever períodos paratáticos de maneira hipotática ou encaixada, transformar numa única sentença com diversos encaixamentos, sentenças com conteúdos proposicionais independentes. E, principalmente, utilizar uma metodologia de imersão, que é aquela que vai fazer com que a cognição do indivíduo de fato se altere. Porque é claro que todas essas estruturas cognitivas e cerebrais subjacentes a ela não se desenvolvem numa única aula em que você fala um assunto, o indivíduo aprende um conceito. Ele precisa praticar para que a sua cognição se forme naquele sentido. Tudo isso com o objetivo justamente de desenvolver a competência psicolinguística necessária para o processamento do gênero escrito nesses tipos de textos, dos gêneros escritos nesses textos mais prestigiados na comunidade. Hoje nós superamos no Brasil a questão da alfabetização. Nós não temos aí mais de 8 ou 9% de analfabetos no Brasil, mas quando nós pensamos no analfabetismo funcional, ou seja, naqueles indivíduos que se submeteram à alfabetização, passaram pela escola, mas não atingiram a literacia, não processam automaticamente o texto escrito, esse número aumenta muito. A depender das pesquisas, eles podem variar de 40% a 70% da população. Portanto, se menos de 9% da população é analfabeta, nós podemos ter 2/3 da população analfabeto funcional, de acordo com os dados que nós temos por aí. Ter atenção sobre isso é alguma coisa muito importante, e para o que eu quis chamar a atenção de vocês nessa manhã. Muito obrigado, espero poder responder perguntas e interagir com vocês daqui a pouco. Obrigado, professor Eduardo, pela excelente conferência, muito interessante o seu estudo e essa palestra foi muito rica. Obrigado também às intérpretes Gilmara e Stephanie pela interpretação em Libras. Eu vou começar fazendo aqui uma pergunta para o professor Eduardo Kennedy. Vou seguir a ordem aí das apresentações, tá? Estou vendo aqui no celular mesmo. A Iene, ela coloca se o professor poderia comentar o que o senhor acha das crianças que estão sendo expostas ao mundo das letras precocemente. Quer dizer, em idades tão tenras, como os 3, 4 anos. Isso teria um impacto positivo ou negativo no futuro letramento da criança? Bom, antes de responder especificamente a essa pergunta, eu queria só comentar que eu gostei muito da fala do professor Mário Perini e da professora Sandra Quaresmin, porque acredito que, de fato, a nossa nova geração, cidadão aí do século XXI,
passa por uma crise, né? Tudo vem indicando que há uma crise muito grande com essa nova geração, que não necessariamente a geração que nasceu agora, mas a geração que agora está aí conduzindo a sociedade, né? Jovens e jovens adultos. Essa crise, eu acredito que seja uma crise de natureza cognitiva. Recentemente, vocês devem ter acompanhado, a BBC divulgou que pela primeira vez, desde que o quociente de inteligência passou a ser medido, pela primeira vez, a atual geração tem um quociente inferior da geração anterior. O que nós estávamos vendo desde que esse QI começou a ser medido era um aumento de capacidade cognitiva de uma geração para outra. E pela primeira vez, em 2020, foi registrado uma geração com QI inferior à anterior. E nós estamos aí dentro de uma pandemia que não é só do vírus, é uma pandemia da ignorância, é a pandemia da falta de informação, a pandemia da militância explícita e orgulhosa contra o conhecimento, contra a ciência. Nós temos aí algumas pesquisas que demonstram como as pessoas, apesar de viverem num ambiente pelo menos as que são privilegiadas e desfrutam disso, de riqueza de informação e desfrutar as tecnologias que a ciência proporcionou, que essas pessoas se negam a observar essa realidade gerada pelo conhecimento e militam contra ela. Não falo especificamente de descrescências como, por exemplo, terraplanismo e coisas que parecem ser até anedóticas, mas do contingente muito grande de pessoas que são vulneráveis a crenças conspiratórias e, enfim, esdrúxulas, né? Recentemente, em 2018, a Universidade de Chapman, nos Estados Unidos, revelou uma pesquisa que, infelizmente, ainda não foi feita com brasileiros, mas gostaria de ser feita, que fosse feita com brasileiros, indicou que 48% dos norte-americanos acreditam que são assombrados por espíritos do mal. 14% dos americanos acreditam no abominável Homem das Neves. 39% dos americanos acreditam que civilizações antigas, como os Atlântidas, existiram. 25% acreditam que aliens frequentam o planeta Terra de maneira escondida. Então, depois disso, parece ser fácil compreender como é que as pessoas conseguem acreditar em teorias de conspiração mais simples, como, por exemplo, a eleição norte-americana foi fraudada, as urnas do Brasil foram fraudadas, o presidente foi eleito na primeira turno, mas houve fraude para ir para o segundo, para ele ganhar só no segundo. Então, nós vivemos uma crise cognitiva muito grave, cuja vacina, não é chinesa, não é inglesa, não é nada, a vacina é nossa mesmo na educação. Eu acredito que, como o Mário Perini e a Sandra Quaresini disseram, fomentar reflexão crítica, fomentar pensamento, principalmente a reflexão científica na escola é aquilo que pode servir como uma espécie de armadura cognitiva contra essa incrível vulnerabilidade cognitiva que a mente humana tem para essas teorias conspiratórias que, infelizmente, agora se tornaram pandêmicas e ameaçam a humanidade tanto quanto o coronavírus. Então, muito obrigado pela apresentação dos dois e pelas ideias dos dois. Eu acho que a gente precisa muito disso nas escolas. E, especificamente, sobre a pergunta da Iene, o que se vê é que, se a exposição do letramento à criança numa idade anterior à do início escolar é simplesmente uma ambientação no mundo letrado, isso é bom. É muito bom que os pais leiam para as crianças, tanto quanto antes, né, você estar com elas, mostrar o livro, ler, etc. A criança vai se apropriando daquele tipo de prática social e dos gêneros discursivos que estão por trás, do tipo de história ensinar, etc. O que se mostra sem efeito, ou com um efeito negativo, efeito reverso, é a alfabetização precoce, a alfabetização antes da maturidade neuronal, que nos leva a fazer aquele tipo de dissimetria que a leitura obriga e que a mente humana não evoluiu para fazer. Então, alfabetizar uma criança com 2, 3 anos é realmente algo que ou não tem efeito nenhum, ou tem um efeito maléfico. Eu sugiro para você que entre lá na página do meu laboratório, gpex.org, e veja a dissertação de mestrado da aluna Kelly Christine, que fala justamente sobre a precocidade nas práticas de alfabetização. E lá a gente tem um estudo experimental
justamente indicando que essa precocidade ou é irrelevante ou é nociva. Obrigada, Eduardo. Sem dúvida, eu também fiquei muito feliz. Acredito que as nossas falas, de alguma maneira, né, se encaixaram, se complementaram, isso é bastante bacana. Uma questão, Eduardo, é sobre o surdo. Então, é a pergunta da Bianca Sena Gomes. Ela coloca: os surdos têm como L1 língua de sinais e L2 o português. Muitos surdos têm o contato com a língua de sinais posterior aos 12 anos, porque possuem contato com surdos somente nessa idade. E geralmente começam a aprender o português na leitura e a escrita após os 15 anos. Você acha que isso prejudica muito o processamento deles? Você sabe de algum trabalho que escreve sobre isso? Qual a sua opinião sobre o assunto? Bom, para ser sincero, eu não tenho uma opinião sobre esse assunto. Eu não sou um estudioso das línguas de sinais em geral, nem especificamente da língua de sinais brasileira. Eu já até orientei um trabalho sobre processamento cognitivo em Libras, mas no caso particular do processamento da estrutura de tópico, né, um estudo então bem localizado, né, com a investigação de se a Libras se caracterizava ou não como uma língua de tópico. É uma tese de doutorado da Aline Dias, que também pode ser encontrada no site do grupo de pesquisa, o gpex.org, se vocês quiserem ver. Eu tenho algumas leituras fragmentadas sobre o assunto, tanto em relação a Libras, mas a outras línguas de sinais também. E todos eles são uníssonos em indicar que a idade da aquisição é um fator crucial para a aquisição plena de uma língua, seja ela qual for, inclusive das línguas sinalizadas. Há algumas evidências de que crianças ou jovens que são expostos a uma língua de sinais iniciam a aquisição somente após a adolescência, daquilo que lá no final dos anos 60 o Eric Lenneberg chamou de período crítico, né? As coisas nós podemos dizer que é um período tardio para a aquisição de uma língua primeira, né? Que essas pessoas apresentam uma diferença no desempenho da sua língua materna quando comparadas com surdos que adquiriram a língua de fato na primeira infância, desde os primeiros momentos do seu desenvolvimento linguístico, ainda não balbuciavam com as mãos porque viam uma língua de sinais ao seu redor. Então, há muitas evidências empíricas do efeito da idade para a aquisição de uma língua de sinais. Mas eu não saberia dizer quais são os efeitos que isso tem, se algum, sobre o processo de literacia em língua escrita na segunda língua desses surdos, né? Como é que é, por exemplo, a literacia em inglês de um britânico surdo que aprendeu a Libras que aprendeu a língua de sinais inglesa quando criança, e outro que aprendeu mais tarde. Como é que eles se desempenham no inglês escrito? Eu não sei sobre isso, mas é possível que haja estudos a respeito, né? A professora Ronice Quadros é uma grande referência no Brasil sobre esse tema. Acredito que entrar em contato com ela para pedir uma orientação a respeito de uma bibliografia a esse respeito é o que eu faria. Eu não saberia dizer nada sobre esse assunto de maneira mais precisa. Certo. Pelo avançado do tempo, eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Eduardo. A pergunta da professora, minha colega aqui da universidade, a Isabel Mondliotti, que é o seguinte: desenvolvo pesquisa sobre ensino de escrita no ensino médio, com foco no desempenho de estudantes de 4 escolas públicas de Florianópolis no Enem. O estudo vem mostrando que aqueles alunos expostos ao longo da escolaridade a um trabalho efetivo, leitura, escrita, reescrita, com gêneros diversos, apresentam um desempenho muito superior àqueles que são, aspas, treinados a escrever textos escolares, em especial textos dissertativo-argumentativos.
Gostaria de saber se as suas pesquisas têm mostrado que os estudantes conseguem avançar no domínio da escrita a partir da metodologia de imersão. Eu acho que a eleição do texto dissertativo argumentativo, como esse que é cobrado numa avaliação como o Enem, etc., é artificial, não é? Eu acredito que esse gênero específico compete com muitos outros e provavelmente não é o mais produtivo na prática linguística, tanto de leitura quanto de escrita dos estudantes. Então, eu imagino que nós possamos viver no ensino de texto uma situação tão ruim como a do ensino da gramática, como, por exemplo, simplesmente uma lista de termos que a gente deve memorizar, aquilo que o Perin falou, que é alguma coisa que está no livro, né? Então, o livro diz lá o que é a gramática, a gente pega e aprende, acabou o assunto. E aí, se eu preciso aprender a escrever, eu tenho um conjunto de receitas lá para fazer uma dissertação argumentativa para o Enem, aí tenho aula daquilo, começo com um parágrafo tal, e tenho como leitura, como input, as redações que geraram boas notas. Eu acho que isso é um arremedo de ensino, e o resultado vai ser o fracasso igual ao do fracasso de gramática. A criança passa vários anos estudando gramática sob uma perspectiva normativista clássica e não aprende nada, não é? E passa vários anos tentando aprender a fazer dissertação naquele modelo argumentativo da escola e também não aprende nada, é uma coisa de arremedo. O que funciona de fato é justamente a prática real, tanto de produção quanto de compreensão de gêneros discursivos desse espectro, né, que são muitos, não é? Que vai fazer com que o aluno, de fato, tenha o tal do intake, não é? Que é pegar o que está no estímulo e colocar dentro dele, de fato, adquirir, absorver aquela informação, sendo, então, capaz de processar a informação linguística da forma como ela é codificada nesses gêneros. Então, acredito que sim, a prática ao longo do tempo de diversos gêneros que compartilham os traços específicos dos textos dissertativos e argumentativos é a melhor maneira, talvez a única maneira de fato, desenvolver a aquisição desse tipo de habilidade linguística, porque senão ela vai ser apenas mais um estudo taxonômico de classificação, um arremedo de escrita, sem nenhuma efetividade, de fato, para o desenvolvimento da competência linguística do leitor.